estou muito acostumado com essa fiozeira, mas vamos ver se... Eu só tenho que tomar cuidado porque eu ando caindo muito dos púlpitos. Lá em Porto eu caí naquela escada lá e espero que eu não caia daqui. Caiu na unção, pastor. Eu espero que todo mundo tenha pensado nisso, mas não foi não. Caí mesmo, acho que eu tropecei no meu próprio cadarço do sapato, pode? Nossa, mas né, a idade vai chegando, é assim mesmo. Tem que ir acostumando. A paz do Senhor, irmãos. Amém. É uma alegria poder estar aqui com os irmãos. Eu estava falando ali fora, eu não fiquei aqui bem perto aqui do louvor, porque eu tenho um problema de labirintite e o pessoal aqui é muito animado com o som, né? E aí, às vezes afeta. Eu fiquei lá, mas estava vendo o quanto que Deus está se movendo neste lugar. E me lembrei de quando a primeira multiplicação de igreja da Videira, eu tive o privilégio de ser esse pastor. Nós estávamos lá em São Paulo, na igreja da Armênia, e multiplicamos para um bairro chamado Lapa. E me lembro que o salão era muito parecido com esse aqui. Ele era bem estreito, era um pouquinho mais largo, mas era dessa forma. E nós estávamos numa construção como que vocês estão aqui. Aí eu fiquei pensando, olhando e falando, bom, isso aqui vai ser como a Lapa. Amém. Nós fizemos a multiplicação lá e hoje nós temos lá em torno lá de 20 mil membros. Falei assim, a Almada vai ser pequeno para essa igreja aqui. Você sabe que Deus é Deus de pequenos começos. Amém. Tudo que provém de Deus começa pequeno, mas cresce de forma indefinida. Então, tudo, se você olha na Bíblia, olha nas coisas que Deus fez, tudo que tem um selo divino começa pequeno. Então, fique animado porque o Senhor está aqui, dá para perceber no ambiente. E onde Deus está, a coisa cresce, avança e conquista. Amém, irmãos? Feche seus olhos agora, vamos fazer uma oração. Agora é a hora que você pede revelação a Deus. Agora é a hora que você fala, Senhor, eu não quero entender a Tua palavra segundo o meu entendimento natural. Eu quero ver como o Senhor vê. Eu preciso enxergar o que o Senhor enxerga, sentir o que o Senhor sente, querer o que o Senhor quer. Porque somente assim, veja, Deus vê, Deus enxerga, Deus sente, Deus tem vontades e Ele é um vencedor. Para você ser um vencedor, você precisa ver o que Ele vê, sentir o que Ele sente, querer o que Ele quer. Então, peça isso ao Senhor agora, em nome de Jesus. Pai de amor, nós precisamos, necessitamos, desejamos o Teu Espírito de revelação. Nós queremos ler a Tua palavra e entender como o Senhor assim o quer. Não segundo o nosso entendimento natural, mas segundo o entendimento do Teu Santo Espírito. Por isso, Senhor, libera Espírito de revelação nesse instante, em nome do Senhor Jesus. Amém. Mas eu quero compartilhar algo com você agora. Eu por ser pastor, ter o ofício de pastor, então faz parte, de todo pastor aquela preocupação com o povo de Deus, em termos que eles entendam bem o que é a vida cristã, entendam bem qual é o processo divino, para que eles deem as respostas de forma adequada a cada etapa do processo. É muito ruim você ver alguém tentando fazer algo que não é... Vou dar um exemplo, a saída desse recinto aqui é ali, mas imagina que eu resolva sair aqui. Bom, eu posso até conseguir sair, mas vai me dar muito trabalho. Eu vou bater com a cara nessa parede, aí eu vou tentar derrubar a parede, vou ter que procurar alguma coisa para mandar nessa parede para quebrá-la, para eu poder sair. Vou sair do outro lado sujo, cansado e às vezes até machucado. Eu posso até sair. Mas se eu sair ali pela porta, eu não tenho problema algum. Porque eu estou enxergando, bom, ali é a porta. Ao invés de eu ficar quebrando a cara aqui nessa parede, por que eu não saio por ali? A vida cristã da mesma forma. Às vezes nós, como pastor, estamos vendo filhos de Deus quebrando a cara numa parede, sendo que a porta está escancarada diante dele e ele não está vendo a porta, ele está arrebentando uma parede. Para que isso? Mas é porque às vezes ele não entendeu, ele não percebeu, ele
Talvez alguém não ensinou, ou talvez alguém ensinou, ele resistiu e falou, não, eu quero fazer do meu jeito. Mas às vezes o jeito dele não é o jeito de Deus. E o jeito de Deus é uma porta escancarada como essa. Não tem trabalho, porque Jesus já fez tudo lá na cruz. Então, existe uma porta, existe um processo, existe uma forma, existe uma resposta. E nem sempre, às vezes a gente entende. Então nós, pastores, essas são as nossas funções, que é estar sempre... Eu estou aqui meio parado, porque eu estou com medo desse fio aqui, mas eu vou andar um pouquinho. Se enrolar aqui eu cair, você sabe, foi o fio. Já não é mais idade, é o fio. Mas, então, nós como ofício, nós queremos o seguinte, ensinar, mostrar, olha, isso acontece, isso é verdade, mas isso acontece por isso acontece para isso, a forma de sair é assim. E eu queria falar sobre algo que é, na minha opinião, pode ser que aqui não, porque nós temos um pastor aqui muito melhor que eu para ensinar, então imagino que vocês devem saber, mas eu vou insistir assim mesmo. Um problema que é, em tudo quanto é lugar que eu vou, existe. Que é a falta de entendimento do que é tribulação. Eu queria compartilhar algo sobre tribulação. Eu sei que aqui, pela cara, eu acho que ninguém está passando tribulação. E nunca passou. E às vezes você vai achar assim, nossa, pastor, isso existe na vida cristã? Eu quero falar, existe. Existe, tem muita gente passando tribulação. E às vezes, dentro da tribulação, as pessoas às vezes ficam perdidas. Elas às vezes não sabem o que está acontecendo. E o diabo aproveita a oportunidade da tribulação para levarem pessoas a ficarem desanimadas, ficarem incrédulas no tocante a Deus, ficarem frustradas com a vida cristã, desanimadas uns com os outros, às vezes cônjuges com cônjuges, pais com filhos, filhos com pais, entre amigos, entre membros da igreja. E às vezes a pessoa não enxerga da forma como Deus enxerga uma tribulação. Eu queria compartilhar um pouco para ajudar você. Que se porventura passar por uma tribulação, entenda o que é que está acontecendo e tome a atitude correta. Amém. Alguém aqui quer entender um pouco mais sobre tribulação? Amém. Amém. São poucos que estão passando. Os outros, né, talvez não... Falar, pastor, minha vida é tão boa, não tem tribulação, ótimo. Melhor ainda. Mas a minha de vez em quando tem, e tem muitas, eu estou passando por uma esse tempo. Né? Essa crise econômica lá no Brasil, evidentemente que afeta os membros, e afetando os membros, afeta também a igreja. E nós estamos passando por uma crise séria. Mas nada que vai nos tirar do rumo e nada que vai nos impedir de avançar. Nós estamos tirando proveito dessas tribulações. Eu espero que você também hoje, eu possa contribuir com a sua vida para que você também aprenda a tirar proveito da tribulação. Então veja, deixa eu separar aqui primeiro dois tipos de tribulação. Existe um tipo de tribulação que é o seguinte, eu mesmo gero a tribulação para mim. Então, como eu disse, se eu falar assim, eu vou sair aqui nessa parede, você vai falar, pastor, não faz isso não, você vai ter muita tribulação, você vai ter muita dificuldade, você vai ter muito trabalho, e pode ser até que você nem consiga, mas não, eu vou sair assim mesmo. Você vai, tá bom, então, saia. Aí eu vou bater com a cabeça primeiro, tentando, né, quebrar a parede. Daí a pouco eu vou descobrir que ela é mais forte que a minha cabeça, eu vou parar com isso. Aí eu vou pegar isso aqui e vou enfiar. Então, tem coisas que é eu quem crio. São atitudes e comportamentos meus e seus que produzem consequências, e essas consequências são ruins a nós mesmos. Então, vou dar um exemplo. Você, às vezes, fica magoado com alguém. Aqui, magoado é outra coisa, né? Mas posso falar, né? Então, às vezes você fica frustrado com alguém e você não perdoa. Bom, quando você não faz isso, você está criando problema para você mesmo. Porque o perdão na Bíblia, ele não foi feito em primeiro lugar para o outro, ele foi feito em primeiro lugar para mim, para a vítima. A vítima é que precisa do perdão, porque alguém faz algo contra mim e eu fico magoado. Só que quando eu fico magoado, a pessoa fez algo contra mim, agora sou eu que estou fazendo algo contra mim. Porque a mágoa, ela prejudica muito mais a minha vida do que o que a pessoa fez para mim. Então, e aí já não é mais o outro, sou eu mesmo que estou fazendo. Então, quando eu resolvo não perdoar alguém, eu já sei, eu vou passar por tribulação, eu vou passar por dificuldades, eu posso ficar doente, eu perco a alegria, eu perco o ânimo, às vezes eu perco a amizade, eu perco o negócio, eu perco prosperidade, eu perco um monte de coisas. E adquiro outro tanto de coisas. Eu fico depressivo, tem muita gente depressiva porque está magoado.
porque não consegue liberar perdão. Então veja, eu não quero falar desse tipo de tribulação, onde a própria pessoa cria problema para si. Porque aí não tem jeito de resolver isso. Esse tipo de tribulação é muito simples, para de criar problema para você. Então, se você faz algo, então imagina um casamento, você trata o seu cônjuge com desrespeito, com ignorância, com violência. Você está criando problema para você está vivendo com aquela pessoa e você trata ela daquela forma e você vai querer receber algo de bom. Não vai receber, você está plantando algo muito ruim. Então é você. Agora imagina, eu, há 34 anos, estou junto com a minha esposa. Imagina que eu resolvesse nesse relacionamento só criar problema para ela. Mas veja, eu vivo com ela. Eu durmo com ela, eu como com ela, eu ando com ela, eu viajo com ela e com problema com ela. Imagina como que vai ser a minha vida. Vai ser terrível. Então é eu mesmo criando problema para mim mesmo. Então, para resolver esse tipo de problema, o que eu tenho que fazer? Parar de fazer o que eu estou fazendo. Pronto, aí acaba o problema. Mas não estou falando disso. Eu quero falar de outro tipo de tribulação. Qual é o tipo da tribulação? É aquela que você avalia e você não fez nada para que aquilo tivesse acontecendo. Porque quando você faz alguma coisa, alguém chega e fala, você não sabia que fazendo isso ia produzir isso? Eu sabia. O que você fez? Não sei. Foi uns 5 minutos de bobeira, eu não sei, eu não consigo e tudo. E aí a pessoa, eu sei que eu estou me prejudicando, vai então parar, eu vou tentar, pronto, está resolvido. Mas o duro é quando alguém chega e fala, eu não sei por que está acontecendo isso. O que é que está acontecendo na minha vida? Por que eu estou passando por essa dificuldade financeira? Por que é que o meu casamento não está funcionando? Eu amo minha esposa, eu amo meu marido, eu trato com carinho e tudo, mas a coisa não está fluindo. Eu sou líder de célula, minha célula não multiplica, eu oro, eu jejuo, eu prego o evangelho, eu dou testemunho, mas a célula não multiplica. O meu negócio, eu estou trabalhando de forma séria, eu sou honesto e tudo, mas não vai para frente. Eu confio nas pessoas e faço negócio, daí a pouco a pessoa não me paga, me dá um prejuízo, é um caloteiro e tudo. E eu não sei por que isso acontece comigo, porque eu nunca sou assim com ninguém. Por que é que alguém é assim comigo para me prejudicar? Então eu quero compartilhar sobre esse tipo de tribulação. De repente você está muito bem e fica doente. Uma doença séria, ou uma doença que te debilita muito. E você fala, mas por que eu fiquei doente? Não aconteceu nada na minha vida, eu não busquei isso, eu não como de forma errada, eu não fiz nenhum exagero, tudo. Por que eu estou doente? Eu quero falar desse tipo de tribulação, porque esse tipo de tribulação é o que mais afeta o coração dos filhos de Deus. Porque isso aí começa a gerar na minha vida e na sua um monte de dúvidas. Porque você falou, mas a palavra de Deus diz algo. Não está acontecendo na minha vida, está acontecendo o contrário. A Bíblia diz que eu sou abençoado em todas as formas, eu estou vendo que o meu negócio não vai para frente. Eu perdi o emprego, estou dependente de cesta básica dos irmãos. Como que faz? Eu queria, era eu me sustentar e ajudar outros, mas eu estou sendo sustentado, mas a Bíblia fala que, Davi falou que foi novo e agora é velho, nunca viu um justo mendigar o pão e eu estou mendigando. Está faltando. Então o que é que está acontecendo? Eu trabalho. Eu sou honesto, eu sou responsável, mas não tenho sustento para mim. É esse tipo de tribulação que eu creio que é onde mais afeta as nossas vidas. E aí, se nós não tivermos entendimento disso, eu conheço muitas pessoas que no meio de tribulações fizeram muitas besteiras. Muitos separaram casamento, muitos abandonaram filhos, outros abandonaram pais, outros deixaram de negócio, outros começaram a duvidar de Deus. Duvidar da integridade de Deus, do amor de Deus pela vida deles. Muitos se frustram, muitos ficam depressivos com isso, porque não entendem o que é que está acontecendo, não tem respostas para isso. Eu gostaria de te dar algumas respostas para isso. Se não servir às vezes para a sua vida, pode servir para alguém que anda perto de você, que está passando por situações. Então é importante eu e você entendermos isso, para podermos ou resolver em nós mesmos, ou ajudarmos os outros a resolver. Amém, igreja? Amém. Pergunta para o seu irmão, há alguma tribulação por aí? Fala, pastor, tem tribulação dos dois tipos, daquelas que eu mesmo gerei e duas que eu não estou entendendo. Olha, aquelas que você gerou, então para de gerar, tem misericórdia. Para de fazer o que você sabe que está dando problema para você. Aí não tem jeito de te ajudar.
essa é você mesmo que pode resolver. A outra eu quero te ajudar hoje em nome do Senhor Jesus, amém? Então, antes de entrar nas tribulações, nós precisamos entender a tribulação faz parte da minha vida cristã ou não. Eu preciso entender isso. E se faz, por que faz? Porque eu entendendo o porquê, fica mais fácil de eu vencê-los. Vou dar um exemplo aqui para os irmãos. Uma mulher fica grávida e ela vai ter filhos. Mas, na maioria das vezes, a partir da hora que ela fica grávida, até que a criança nasce, e alguns dias depois, ela sofre muito. Então, o corpo muda, o paladar muda, o olfato muda, e as coisas vão mudando, e ela sabe que a tendência é dar uma piorada bastante, porque na hora do parto ela vai sofrer dores, na maioria das vezes sofre. E aí, então ela sabe disso. Mas por que mesmo assim, a grande maioria das mulheres querem ter filhos? Né? Por que elas querem ter? Mesmo sabendo que vai passar por isso. Por que o marido, olhando para a mulher, sabendo que depois que ela tiver um filho, 2 filhos e tudo, talvez ela não vai ficar com aquele corpo bonitinho que ela tinha antes, e mesmo assim ele está disposto, não, vamos ter filho, vamos para frente e tudo. Por quê? Então veja, em tese os dois vão passar por tribulação, mas eles ainda querem um filho. Por quê? Porque essa tribulação é infinitamente melhor e ela faz parte de algo que é superior, que é o filho. A pessoa quer ter um filho. E sabe, bom, isso faz parte do processo, mas no final nasce uma criança. No final eu tenho um filho. No final eu tenho uma posteridade. No final eu tenho alguém que eu vou ter prazer, vou ter alegria, vou ter relacionamento. Isso é poderoso. Em função disso, você aceita a tribulação e passa por ela em paz. Você não vê nenhuma mulher, às vezes, pensando na hora da dor do parto, por que eu fiquei grávida? Meu Deus do céu, e agora não devia ter ficado grávida. Não, ela sabe que vai passar, ela só quer que passe rápido, porque ela quer abraçar logo a criança. Amém? Amém. A vida cristã é do mesmo jeito. Eu preciso entender o final, enquanto eu estiver passando pelo processo, eu estar firme, alegre, bem disposto. E não ficar ruim da cabeça. Entender isso faz parte daquilo que Deus está fazendo na minha vida. Amém? Amém? Então veja, uma vez perguntaram para um escultor muito famoso, e perguntou para ele assim, fulano, como que você pega uma rocha bruta e produz assim um leão tão perfeito? Como que você pega uma rocha bruta, uma coisa disforme, toda cheia de ponta, um trem esquisito, e transforma assim numa girafa tão bonita, num pássaro e tudo? Como que você consegue fazer isso? Ele falou, é muito simples. Eu falei, mas como simples? Ele falou, é o seguinte, eu olho para a rocha, vejo o leão, e aí eu tiro tudo aquilo que não é o leão, aí fica o leão. Sabe? Isso tem tudo a ver com a vida cristã. Quando eu e você nascemos, Deus fez Jesus em nós. Jesus nasceu na minha vida e na sua. Nós já somos Jesus. Assim como aquela rocha já é o leão para aquele escultor. Mas aí o escultor começa a tirar aquilo que não faz parte do leão. Então, na minha vida cristã e na sua, quando eu e você cremos em Jesus e o aceitamos como Senhor e Salvador, nós nascemos novamente e um novo ser foi formado. Ele está aqui dentro. Mas acontece que nós somos essa rocha bruta. E aí Deus, que é o escultor, começa a tirar da minha vida e da sua aquilo que não é Jesus. Veja, isso é uma forma muito diferente de viver a vida cristã. Tem pessoas que vivem a vida cristã buscando algo de Deus como se já não tivesse aquilo. Eles querem ser algo como se não fossem. Então eles querem ser santos, mas eles já têm Jesus, Jesus já é santo. Mas eles andam como se eles não tivessem santidade. Então existem 2 formas de ver a vida cristã. Primeiro é aquela que você está atrás de algo. E tem aquele que já entendeu que ele já tem esse algo, que ele já é. Que Cristo já está nele. Então, ele tem toda a perfeição de Cristo, ele tem toda a justiça de Cristo, ele tem toda a santidade de Cristo, ele tem todo o caráter de Cristo, e já está nele. Mas o que é que também está nele? A velha criatura. Ele tem também junto, pensa então no escultor, ele olha para a pedra e vê o leão. Aí ele começa a tirar o que não é o leão, no término fica só o leão. O trabalho de Deus na minha vida e na sua é da mesma forma. Jesus já existe aqui dentro.
Ele já nasceu aí, já nasceu aqui. Mas Deus começa a trabalhar na minha vida e na sua, a partir da hora que Jesus nasceu, para tirar da minha vida aquilo que não é Jesus. Esse tirar. Então imagina, o escultor pega lá o martelo e começa a bater na rocha, para tirar a parte que não é o leão. Eu imagino que para a rocha que alguém olha, não dá valor algum, mas depois que vira um leão, todo mundo dá valor, principalmente se foi bem feito, se é uma coisa assim que perfeita, aí todo mundo, agora aquela rocha tem valor. Ela não tinha valor antes, mas agora tem. Então a mesma coisa eu e você. Eu e você sem Jesus não valia nada, mas entrou Jesus, mas o escultor, que é o Senhor, começa a tirar. E enquanto o escultor está batendo com o martelo na rocha, para a rocha, isso é uma tribulação. Porque dói, bateu o martelo. Mas ele está tirando algo que é dispensável na vida do leão que ele viu. Então a minha vida e a sua cristã da mesma forma. A tribulação são as marteladas para tirar aquilo que não é Jesus na sua vida e na minha. Aí quando Deus terminar a obra, está ali perfeitinho, todo mundo vendo Jesus. Jesus já existe. Só que quem enxerga isso 100% é Deus. E se você vê pelos olhos de Deus, você também vai ver que Jesus está aí 100% na sua vida. Quando a Bíblia fala assim, de fé em fé, de glória em glória, eu posso parafrasear e falar assim, de martelada em martelada, de fé em fé, porque é justamente no meio da tribulação que a gente desenvolve a fé. Então de fé em fé nós vamos nos transformando em Jesus Cristo, vai ficando só Jesus, a tal ponto que a hora que alguém olhar, quando Deus terminar a obra, olhar e falar assim, puxa vida, Jesus está perfeito nessa vida. Amém? 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 Amém. Então não pense você que uma tribulação é falta de ação divina, é o contrário, é muita ação divina. Mas, pastor, mas é Deus que dá as marteladas, é Deus que cria tribulação. Não, Deus não cria tribulação na vida de ninguém. Quem cria é o diabo. Mas Deus entra no meio dessa tribulação para aproveitar o momento e tirar aquilo que não é de Deus na sua vida. Entendeu? Então imagina, você vem aqui e ouve a palavra de Deus. Ela entrou na sua mente. Você entendeu, está aqui na sua cabeça. Mas quem diz que o fato dela estar só na sua cabeça, significa que isso é uma realidade na sua vida ou na minha? Então eu falo aqui que Jesus já levou todas as nossas enfermidades. Quantos creem nisso? Dão glória a Deus. Pois é, isso está na sua cabeça. Mas se algum dia você ficar doente, aí nós vamos ver se você acredita nisso mesmo ou não. Porque aí é a hora de quê? Do negócio sair aqui da sua mente e entrar aqui no seu coração. Então Deus não vai jogar uma doença na sua vida. Mas quando isso acontecer, é a hora de você falar, eu creio ou não creio naquilo que a palavra de Deus diz. Quando você fala que crê, aquela enfermidade sai. Aí saiu da sua vida uma dúvida. Porque olha o que acontece. Não era para eu entrar nesse assunto, mas acho que é importante. Veja, a Bíblia diz que Jesus é o autor e consumador da fé. O que é fé? Certeza. Fé é certeza. Hebreus capítulo 11 começa definindo o que é fé. E fala, fé é a certeza das coisas que não se vê. A convicção de coisas que você não vê. Isso é fé. Fé então, fala para o seu irmão, certeza. Então veja, se Jesus é o autor e consumador da fé, então Jesus é fé pura. Jesus é certeza pura. Você nunca viu, ouviu ou leu na palavra de Deus alguma dúvida da boca de Jesus. Não existe dúvida da boca de Jesus. E se você quiser ter fé, você precisa... A Bíblia lá em Romanos fala o quê? Que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da pregação de Cristo. Então quando você ouve Jesus, gera fé no seu coração. Por quê? Você ouve da essência do que é Jesus. Então... eu não sei se você já conversou com aquelas pessoas assim, bem depressivas. Você vai conversar com alguém depressivo, você sai de lá assim, no meio da conversa você fala, eu tenho que ir embora correndo, porque eu estou ficando ruim com essa conversa. Porque a pessoa vai falando de tanto problema que
de repente você vai, meu Deus, será que eu não tenho um pouco desses problemas? Será que... e aí você dá vontade de sair correndo. Mas quando você conversa com alguém que é muito animado, você também fica animado. Por quê? Você recebe da essência que a pessoa tem. Então, fé é a essência de Jesus. Ele é o autor, ele é o criador. Jesus é a certeza. Agora, o diabo é o quê? O diabo é a dúvida. O diabo trabalha colocando dúvida. Quando você tiver uma dúvida, eu quero te falar, você não está possesso não, mas é o diabo que está trabalhando na sua cabeça. Porque você está ouvindo o diabo e está gerando na sua vida aquilo que é da essência dele. O diabo é cheio de dúvidas. Como foi que o diabo chegou e foi conversar com Eva? Colocou dúvida na cabeça de Eva. Eva vivia muito bem com Deus até o diabo chegar. E começou a falar, Deus não quer que vocês comam, vocês trabalham, mas não tem salário, não tem desfrute. Ela falou, não, Deus falou que a gente vai trabalhar e pode comer de todas as árvores que estão aqui. Ele falou, mas pode comer daquela? Não, só daquela que não. Mas por que vocês não podem comer, sendo que vocês trabalham aqui o dia todo? Não, Deus está nos protegendo. Deus falou que aquela árvore ali é a única que nós não podemos comer, porque quando comer, morre. O que o diabo falou? Deus está mentindo. Você não vai morrer não. Na verdade, Deus não quer que você seja como Ele. Se você comer daquela árvore, você vai ficar como Deus. O que Ele fez? Pôs dúvida na cabeça de Eva. Dúvida sobre o quê? Deus. Eva aceitou a dúvida. Então veja, a dúvida veio pela palavra do diabo. Deus nunca gerou dúvida no coração de ser humano nenhum. Jesus nunca gera dúvida nenhuma. Jesus gera fé. Quando você ouve Jesus, gera fé. Mas quando você ouve o diabo, gera dúvida. Aí o diabo veio tentar Jesus. Como que é que ele começou? O pastor Luiz falou isso lá na conferência. Se você é filho de Deus. O que é se você é? Dúvida. 40 dias antes do diabo tentar Jesus, Deus falou para Jesus, você é meu filho amado em quem tenho todo o meu prazer. 40 dias depois, chega o diabo, você é filho de Deus mesmo? Ué, mas Jesus acabou de ouvir, agora Jesus tinha que fazer uma escolha, ficar com a palavra de Deus ou ficar com a palavra do diabo. O diabo então gera dúvidas. Todas as vezes que vier dúvida na sua cabeça, saiba, é o diabo que está agindo. Todas as vezes que tiver fé, é o Espírito Santo que está agindo. É Jesus que está agindo. Então o diabo, quem anda muito com o diabo, é cheio de dúvidas. Quem anda muito com Jesus é cheio de fé. Fé é certeza. Pergunta para o seu irmão, você está andando junto mais com quem? Você pode falar, não pastor, eu estou andando com Jesus, logo eu sou Jesus, sim. Mas você tem mais dúvida ou você tem mais certeza? Porque se tiver mais dúvida, eu quero te falar, você está andando com Jesus, mas está ouvindo muito o diabo. Então, veja, vamos voltar aqui no que eu estava falando. Então, a tribulação é um momento onde vai tirar ou vai reforçar as suas dúvidas e a sua fé. A tribulação é quando Deus está tirando da sua vida o que não é Jesus. E o que não é Jesus na sua vida? Você vai pensar, pastor, é porque eu jogo bola, é porque eu vejo Faustão. Bom, aqui eu não sei, aqui não passa Faustão, né? Graças a Deus. Graças a Deus, não. É porque eu sou torcedor do Corinthians. Bom, porque do Sporting. O Sporting aqui é o Corinthians de lá? É melhor a tribulação momentânea. É a tribulação momentânea. Então, assim, o que é que Deus está tirando da sua vida no meio da tribulação? A dúvida. Justamente a dúvida. A tribulação é para pegar isso que você aprendeu aqui, que você leu na Bíblia, quando você ouviu a palavra de Deus, quando você teve uma visão, um sonho, alguma coisa da parte de Deus, que está aqui na sua cabeça, e vai ficar aqui, vai virar realidade na sua vida. A tribulação produz realidade. A tribulação, quando ela termina, ficou na sua vida só o que é de Deus. Porque é normal da dúvida aparecer, o que não é normal é dela permanecer. Porque não tem jeito de não ter dúvida, porque o diabo fica lançando os dardos inflamados dele. O que são os dardos inflamados do diabo que Pedro diz que ele fica em volta lançando? Que Paulo disse lá em Efésios que ele fica lançando? Dúvidas. O diabo é doutor em dúvidas. E quando ele lança dúvida na sua cabeça, ele acabou com a sua vida e parou a sua vida. Por quê? A vida cristã é fé. E fé é a forma de você trazer as coisas à existência. Amém. Eu me lembro
Nós estamos fazendo 34 anos de casado. E antes de nós nos casarmos, eu tinha dúvida. E qual era a minha dúvida? Eu não tinha dúvida que eu era apaixonado pela minha esposa. Desde quando eu a vi, apaixonei, assim, aquela coisa à primeira vista. Um trem estranho, esquisito, mas muito bom. Porque foi a primeira vez. Eu olhei e falei, foi o primo dela que me apresentou, eu falei, vou casar com essa moça. Ela tinha um namorado. Olha a minha ousadia. E eu também vivi uma vida, né? Bom, deixa pra lá. Já passou tanto tempo. E eu era apaixonado, mas eu tinha uma dúvida. Qual era a dúvida? Porque eu conhecia muita gente à minha volta que eram separados. E eu vim de um berço cristão. Minha mãe me ensinou a palavra de Deus, eu frequentava a igreja. Eu não sei se eu tive uma experiência com Deus, mas eu tinha conhecimento da palavra de Deus. E essa palavra, ela entrou no meu coração. E eu pensava o seguinte: o dia que eu me casar é uma vez só e para toda a minha vida. Isso eu tinha no meu coração. E essa era a minha dúvida. Eu falei, será que eu vou aguentar ficar até o resto da minha vida, até eu morrer com a minha esposa? Eu tinha essa dúvida. Eu falei, será que eu estou fazendo a escolha certa para o resto da minha vida? Na época quando eu a conheci, eu tinha 20 anos. Ela tinha 17. E aí eu fiquei pensando. E aí, gente, eu a conheci, ela tinha um namorado, depois eu orei até que o homem foi embora. Estou brincando, não orei não, na época eu não orava não, mas fiquei lá, insistindo, falei, não, ela vai acabar com esse casamento. E ela tinha um outro primo que era muito meu amigo, falei, vai lá, faz a cabeça dela, fala que o cara não presta, eu que sou gente boa. Eu não era da igreja, mas eram umas coisas estranhas, né, de como... Deu certo. Mas deu certo. Aí ficou lá na cabeça dela, até que ela terminou outro namoro e a gente começou. E aí foi avançando, ficamos noivos. E depois de 2 anos, estava na véspera do casamento e eu com aquela angústia no meu coração. Uma dúvida. Quem vive em dúvida é uma pessoa angustiada. Quem vive em fé é uma pessoa que anda em descanso. E aí eu tinha aquela angústia. E um dia ela foi visitar uma tia dela, uma parente dela. E essa mulher é profeta. E como eu conhecia a palavra de Deus, eu estava bem longe da igreja, eu falei, não vou lá não. Vou lá não, porque essa mulher vai esculhambar comigo. E aí ela foi. E eu falei, não, depois eu vou lá te pegar. Mas eu não vou entrar, não vou não, eu fico lá fora, te pego e vamos embora. Porque eu tinha medo da profeta. E aí, mas eu cheguei lá para liguei e falei, estou aqui fora te esperando, tudo, ela demorando. Ela falou, não é para você entrar aqui. Eu falei, vou entrar não. Não, entra, minha tia quer falar com você. Eu falei, eu sei, por isso que eu não vou entrar. E lá foi, mas não teve jeito. Foi lá, me pegou, eu acabei entrando. Aí aí tudo bem, cumprimentei, falei, vamos embora. Aí a tia dela falou, não, eu quero orar por você. Eu falei, meu Deus, estou enrolado agora. E aí ela começou a orar, e aí trouxe uma palavra de Deus. Eu estava pensando que Deus ia dar uma paulada na minha cabeça. Mas eu não tinha falado para ninguém. Essa dúvida era só aqui dentro do meu coração. Eu ficava pensando, esse casamento vai dar certo ou não vai? Eu não posso separar. E se for, eu estou apaixonado, mas será que isso é suficiente? Eu ficava pensando isso. Eu não compartilhei isso com meu pai, nem com minha mãe, nem com ela mesma, nem com ninguém, com nenhum amigo. Só tinha aquela angústia aqui dentro. E aí, Deus falou, olha, eu sei que você está em dúvida. E a sua dúvida é se isso é realmente... Esse casamento é o casamento que eu escolhi para você. Eu quero te falar que essa é a mulher. Irmãos, eu lá na hora lá eu chorei assim né, sabe quando Davi chorou até não ter mais força? Foi eu lá. Porque parece que tirou 2.000 quilos das minhas costas. Aí casamos, tá aí, 34 anos. Eu espero que vai, sei lá quanto tempo eu vou viver, mas vou morrer, já falei para ela, né? Normalmente homem morre antes de mulher, então eu quero morrer do lado dela. Sem graça isso, mas... Sem graça, mas é assim que funciona. Então veja, tinha uma dúvida. Essa dúvida estava acabando comigo, mas Deus entrou na história e tirou a dúvida, gerou fé. Então veja, a tribulação é o momento onde Deus está tirando dúvidas da sua vida. E o diabo está enfiando dúvidas. E Deus tirando as dúvidas. Quando Deus tirar todas as dúvidas da sua vida, você é Jesus. Você só tem fé, você só tem certeza. Amém. Amém? Então tribulação é assim.
Agora, deixa eu te dar um exemplo aqui dentro da palavra de Deus, para você entender, para você ver como que as coisas funcionam e do jeito que eu estou te falando aqui. Então, olha, quando você olhar uma tribulação, lembra, a tribulação não foi criada por Deus, mas Deus vai usar a tribulação para acabar, para retirar da minha vida as dúvidas e deixar certezas, deixar fé, deixar convicção. Amém? Abra sua Bíblia aí no livro de 2 Reis, capítulo 6. Deixa eu te mostrar um exemplo de uma tribulação, para você ver os personagens que fazem parte desse texto e ver a atitude de cada um e a consequência na vida de cada um. O problema é que o texto é meio grande, mas você não está com muita pressa, né? E eu também não. Então vamos... 2 Reis, capítulo 6. A partir do verso 24. Olha o que a palavra de Deus diz. Então, 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 24. Depois disso, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram, a ponto de se vender a cabeça de jumento por 80 siclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Então, olha o que acontece. Deixa eu te contar o contexto da história. Antigamente, os reis guerreavam e as cidades, elas tudo tinham muros, tinham portas. Por quê? Naquela época não tinha helicóptero, não tinha pólvora, não tinha bombas. Então a única forma era você matar a pessoa na espada e tudo. Mas se você tinha uma grande muralha, a pessoa não tinha jeito de entrar, porque ia entrar como? Aí como que é que os reis faziam? Eles iam e sitiavam a cidade. Faziam um cerco. Não deixava entrar nada e sair nada. Aí passava 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eles ficavam esperando até que todo mundo da cidade acabasse toda a sua comida, acabasse toda a sua água, como está acontecendo lá no Brasil, lá com a greve lá dos caminhoneiros. Está acabando tudo. Então aí a pessoa se entrega. Por quê? Ou ele vai morrer de fome lá, ou ele vai ter que abrir a porta da cidade. A hora que abrir, o inimigo pega. Então, o rei da Síria sitiou Samaria e está lá aguardando. E foi passando o tempo. E é lógico que tinha estoque de água, tinha estoque de comida e tudo, mas isso acaba. E se não repor, então chega uma hora. E aí, a fome era extrema, porque as coisas foram acabando. Eles estavam comendo esterco de pomba, é o que está escrito aqui, cabeça de jumento, é o que eles estavam comendo, a coisa era caríssima, como está acontecendo lá, está às vezes vendendo 1 litro de gasolina a R$20. Por quê? Porque conta do que está acontecendo. Então os caminhoneiros fecharam as estradas, não movimenta mais, e aí está acontecendo isso. Então era o que estava acontecendo em Samaria. Agora olha o quanto... Agora, isso é tribulação? Muita tribulação. Com certeza é tribulação. Então você perdeu um emprego, mas passar fome é mais tribulação do que você perder um emprego. É mais tribulação do que às vezes ficar doente, é mais tribulação do que qualquer coisa. É coisa básica, eu preciso comer para sobreviver. Eles estavam morrendo de fome e de sede. E aí, olha o extremo da fome, olha o que aconteceu. Passando o rei de Israel pelo muro, pelo lado de dentro, gritou-lhe uma mulher: acorde, meu rei, meu senhor. Ele disse: se o senhor te não acorde, de onde te acudirei eu? Da eira do largar. Então o rei está falando: olha, a tribulação está aí. O que ele está falando? Deus está criando isso. Ideia errada do rei. Deus não criou isso. Isso foi o rei da Síria que produziu. O rei da Síria aqui aponta para o inimigo, aponta para o diabo. Não foi Deus que mandou ele fazer isso. Então ele está falando: a mulher vai: me acorde, rei. Estou passando dificuldade aqui dentro da cidade. E o rei fala: mas se Deus está produzindo isso, o que eu posso fazer? E aí perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: essa mulher me disse. Olha o que estava acontecendo e olha o cúmulo da tribulação que eles estavam passando. Respondeu ela: essa mulher me disse: dá teu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. A fome era tanta que uma mãe teve coragem de matar o próprio filho e comer. E aí estava esperando comer agora o filho da outra. Olha o que é que estava acontecendo.
Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou suas vestes. Quando passava pelo muro, o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Então, o rei ficou desesperado de ouvir isso. Qualquer pessoa de bom senso ficaria. Era uma coisa assim terrível que estava acontecendo. Ele viu, mas olha o ponto que nós chegamos. Então a tribulação era extrema. Aqui nós temos uma tribulação extrema. E aí o rei ouviu isso, ficou desesperado. E aí olha o que ele decidiu fazer. Disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe prouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Agora eu fico pensando. Então nessa cidade tinha um rei e tinha o profeta Eliseu. O profeta Eliseu morava dentro dessa cidade. O que o profeta Eliseu tinha a ver com a história? Mas o que o rei desesperado disse? Eu vou cortar a cabeça de Eliseu hoje. Porque o rei associou que aquela tribulação tinha a ver com Deus. E quem era o representante de Deus naquela cidade? Eliseu. Então eu não posso nada contra Deus, mas contra o profeta Deus, eu vou cortar a cabeça dele. Você já viu hoje, normalmente, como as pessoas fazem quando elas estão em muita tribulação? Elas não cortam a cabeça do pastor, mas saem da igreja. Esse pastor deve ter algum problema, porque essa igreja era para me abençoar, olha a tribulação que eu estou passando. Por que é que as pessoas fazem isso? Entendimento errado. Errado disso que eu acabei de colocar para vocês do que é a tribulação. Se elas entendessem o que é a tribulação, elas dariam uma resposta certa. Mas por não entender, ficam frustradas. E o diabo trabalha na tribulação. Ele traz a tribulação e ele trabalha para tirar o que da vida das pessoas? A fé. Esse rei era rei de Israel. Israel era o povo de Deus. Quem mais devia ter fé dentro daquele lugar era o rei. Porque o rei representava Deus também. Mas ele estava o quê? Com dúvidas sobre Deus. Por quê? A tribulação vem pelo diabo e vem para trazer o quê? Dúvidas. Vem para o quê? Firmar dúvida no seu coração e no meu coração. Então, exatamente o rei aceitou. A tribulação veio para trazer dúvida e ele ficou com muita dúvida, a ponto de falar, vou matar Eliseu. E aí olha o que ele faz. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa. O rei estava desesperado, Eliseu estava sentado na sua casa. Olha a diferença entre um e outro. Um cheio de dúvida, Eliseu era um homem de fé. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse esse aos cidadãos: vede como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça. Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-a com ela. Porventura não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? Falava ele ainda com eles, quando lhe chegou o mensageiro. Disse o rei: eis que este mal vem do Senhor, que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Então olha a cena. O rei diz: vou matar Eliseu. E aí pega o mensageiro e manda aí. Mas ele estava tão ansioso que ele foi junto com o mensageiro. E Eliseu estava sentado lá com os anciãos, o rei desesperado, mas Eliseu dentro da sua casa sentado com os anciãos. Eliseu era um homem de Deus, ele andava no sobrenatural. O rei decidiu lá matá-lo e mandou um mensageiro. E antes que o mensageiro chegasse, ele falou para os anciãos: esse homicida, se referindo ao rei, mandou me tirar a cabeça. Então fecha a porta. Mas o problema é que o rei vem junto. E aí o rei entrou na casa de Eliseu. E ele entra, o que ele fala para Eliseu? Está vendo o que está acontecendo? O que é que eu posso esperar de um Deus que produz tudo isso de tribulação sobre a minha vida? Irmãos, o rei era o representante de Deus. O rei de Israel deveria ser o representante de Deus, assim como o profeta, assim como o sacerdote. Mas o rei, que era o representante do Senhor, por causa da tribulação, aceitou a tribulação na sua vida e começou a se voltar contra Deus. Do mesmo jeito que Eva fez no Éden. Do mesmo jeito que eu e você às vezes fazemos dentro de um contexto adverso de vida. Você olha para Deus e fala: será que Deus me ama? Porque se Ele me amasse, por que Ele permite eu passar por isso? Será que Deus realmente está me protegendo? Será que eu sou mesmo filho de Deus? Porque se eu fosse, eu estaria passando por isso. Porque eu ouço lá do púlpito o pastor pregando, eu leio a Bíblia, e a Bíblia sempre fala que eu vou ter o melhor dessa terra, mas eu estou tendo o pior.
Então isso significa que eu acho que eu nem sou filho de Deus, ou se eu for, Deus não me ama tanto quando Ele diz que ama. Isso são o quê? Dúvidas. Não foi isso que o rei falou para Eliseu? O que eu posso esperar de Deus com tamanha tribulação? Entrou em completa dúvida. Então o rei aqui aceitou o cerco, aceitou a tribulação. A tribulação é um monte de dúvida que o diabo envia sobre a sua vida. Agora, olha a resposta de Eliseu. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a essas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. O que Eliseu estava falando? As coisas vai ter tanta abundância que elas serão vendidas por preço de nada. Lembra que o texto começou falando que uma cabeça de jumento valia 80 ciclos de prata. Osso puro de jumento era uma fortuna. Agora Eliseu está falando que agora comida realmente de verdade vai ser vendida quase que de graça. Então olha, de um lado veio o cerco da dúvida. Veio o cerco do diabo para produzir dúvida na vida do povo de Deus. De um outro lado, e veja, quem aceitou a dúvida, o que é que aconteceu? Ficou angustiado, ficou desesperado, rasgou as roupas. Isso na Bíblia aponta para um desespero completo. Era o rei, ele tinha que dar respostas, ele tinha que liderar um povo, mas ele mesmo estava pior do que o povo. Ao invés dele se apegar a Deus, como o rei Davi fazia em toda a tribulação, ele fez por se afastar de Deus e infamar Deus. Esse é o objetivo do diabo. Na tribulação, quando ela acontece na sua vida, é o cerco do diabo gerando dúvidas. Os dardos inflamados do diabo são dúvidas. Mas acontece que tinha lá um homem de Deus. Esse homem de Deus estava ali para produzir o quê? Fé. Estava ali para produzir o quê? Certeza. Estava ali para produzir o quê? Jesus na vida daquelas pessoas. Jesus é certeza, Jesus é verdade, Jesus é convicção. O cerco é o diabo, dúvidas. Então de um lado tem um rei em dúvida. Do outro lado tem um profeta com certeza. E agora ele lança uma palavra. Amanhã essa situação está resolvida. Amanhã isso não vai acontecer mais. Amanhã essa tribulação acaba. E agora o rei tinha que fazer uma escolha. Mas olha o que acontece antes dele fazer essa escolha. A palavra de Deus diz: porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Então, olha o que aconteceu. De um lado, tem um profeta cheio de fé, cheio de convicção, cheio de certeza, com uma palavra de Deus. Do outro lado, tem um capitão crente, porque era povo de Deus, crente, incrédulo, falando que aquela palavra de Deus não iria se cumprir, que era impossível de se cumprir. E aqui no meio está o rei, em dúvida. Ele precisava escolher: eu fico com a palavra de Deus ou eu fico com a dúvida do meu capitão? Eu fico com a fé de Eliseu ou eu fico com a incredulidade do capitão? A tribulação é isso. Sempre vai ser assim. De um lado vai ter sempre a palavra de Deus. De um lado tem aqui o que eu estou pregando para você agora. De um lado tem o que está escrito aqui. De um lado tem uma visão que Deus te dá, uma palavra profética que você recebeu. De um lado tem isso. Do outro lado tem o diabo, com um cerco, com uma tribulação sobre a sua vida, e alguém, e às vezes crente, falando: eu acho que aquela palavra profética não é bem desse jeito. Eu acho que você não entendeu bem a palavra de Deus. Isso eu creio que talvez seja impossível de acontecer na sua vida. E aí no meio tem você. Agora, essa é a hora
que Deus está tirando aquilo que não é Jesus da sua vida, que são as dúvidas. E aí você precisa escolher. Aquela pessoa que vai resolver a tribulação e vai sair bem dela, é aquela que ficar com a palavra de Deus. Amém. Mas a escolha é minha, a escolha é sua. Deus não faz essa escolha por você, Ele não faz essa escolha por mim. Ele lança a palavra dele, mas o diabo lança a palavra dele também. E aí eu preciso escolher. Eva ouviu o que Deus disse. Deus falou, comer da árvore morre. Mas ela ouviu também o que o diabo disse. Não, comer da árvore você vai ser como Deus, não vai morrer. Aí ela teve que escolher. Ela escolheu a palavra do diabo e o resto é história. Nós estamos aqui nesse buraco de terra por causa disso. Quando nós encontrarmos com ela lá, falei, minha filha, você criou um problema para nós, viu? Jesus também tinha uma palavra de Deus e tinha uma dúvida do diabo. Ele teve que escolher. O primeiro Adão escolheu a dúvida. O segundo Adão escolheu a certeza. E é por isso também que nós estamos aqui hoje em Jesus Cristo. Agora, como que é que eu e você vamos viver? E a tribulação é justamente para provar como que é que você vai viver. Quais são as escolhas que você vai fazer? Então a Bíblia fala que nós vivemos de pé em pé. O que é de pé em pé? É esse momento. É justamente esse momento. É o momento que o diabo lança uma tribulação. A tribulação você pode substituí-la por dúvida. Eu aceito ou não aceito? E na minha vida e na sua, em todo momento, vai ter aquele que vai estar te abençoando e falando, a palavra de Deus diz isso, creia. E vai ter outros falando, não sei se é bem assim. Imagina, será que vai acontecer? Agora, qual foi a palavra de Deus? Isso aqui é muito importante. É muito importante. Eliseu profetizou abundância. Mas diz o seguinte para o capitão: você vai ver, mas você não vai comer. O incrédulo, e aqui nós estamos falando de povo de Deus. O capitão não era ímpio, o rei não era ímpio, e nem Eliseu era ímpio. Aqui nós estamos vendo 3 atitudes dentro da casa de Deus. Nós temos aqueles que têm fé, estão firmes na palavra de Deus, aqueles que estão incrédulos e aqueles que estão em dúvidas. Os incrédulos dentro da casa de Deus não vão ver a bênção de Deus na vida de um, na vida do outro, mas eles não terão. Quando a Bíblia, Jesus disse, está consumado, tudo foi feito, agora você pode desfrutar, tem gente que não acredita nisso. Ele fala, puxa vida, como que eu não posso desfrutar, sendo que eu pequei ontem? Ele não crê, não desfruta. Está preparado, já está resolvido, já está à disposição, mas ele não desfruta. Paulo diz, o Senhor já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Alguém olha e fala, não é bem assim. Pronto, esse não desfruta, ele vê outros desfrutando dentro da casa de Deus, mas ele não desfruta. E não desfruta por quê? Porque Deus o amaldiçoa, porque Deus é ruim com ele, porque Deus não o ama? Não, porque ele não crê. Ele não crê. E Eliseu falou, bom rei, agora é com você. O que você vai fazer? Você pode cortar minha cabeça, ou você pode aguardar até amanhã e crer no capitão. Graças a Deus o rei ficou em dúvida, mas não é burro. Ele está junto com Eliseu. Eliseu era um homem de Deus, tinha uma história de milagres. E aí o que o rei fez? Então vamos aguardar. É amanhã, vamos esperar essa palavra. Então ele acreditou na palavra. O que aconteceu? Naquela noite, quatro leprosos, eu não sei, irmãos, eu acho que vocês já conhecem isso muito bem da história, como viviam os leprosos naquela época. Naquela época, quem era leproso não podia estar na convivência normal da sociedade. Então os leprosos moravam fora da cidade, não podiam morar dentro. E aí tinha 4 leprosos lá conversando. É o resto do texto, eu não vou ler, que ele é mais longo, mas eu vou te falar e depois, creio, o que eu estou falando é verdade, está escrito aí. Depois você pode confirmar. Eles estavam lá fora conversando, e eles falaram entre um e outro, olha, se nós entrarmos na cidade, a fome é extrema, a gente morre. Se a gente ficar aqui fora, a gente vai morrer também, porque não tem comida. Vamos fazer o seguinte, vamos lá, no acampamento dos sírios,
E se a gente chegar ali e eles nos matarem, todo jeito a gente vai morrer mesmo, não morremos. Mas de repente eles são misericordiosos, não dá comida, aí a gente não morre. Então o não nós já temos, vamos lá, quem sabe tem um sim. E eles vão no acampamento dos sírios. Mas quando eles chegam no acampamento dos sírios, o que é que tinha acontecido? Veja que Deus liberou uma palavra através da vida de Eliseu. Qual é a palavra? Amanhã esse cerco acabou. Mas não é só o cerco a acabar. Porque imagina, depois de, igual está acontecendo lá no Brasil, os caminhoneiros fecharam as estradas. Depois que eles abrirem as estradas, vai passar um tempo até ir buscar uma coisa, levar e tudo. Então leva mais uma semana para normalizar. Mas o que Eliseu falou? Olha, o que Eliseu falou? Amanhã não tem mais cerco e vai ter muita comida abundante. O capitão falou, bom, o cerco pode até acabar, mas como que comida vai surgir do nada? Porque não tem nada. Não tem plantação, não tem água, não tem lugar nenhum. Onde nós vamos buscar comida? Aí ele falou, é impossível disso acontecer. Mas eu quero te falar, Deus é especialista em coisas impossíveis. E aí olha o que aconteceu. Liberou a palavra, os leprosos foram lá à noite. E Deus produziu no acampamento dos sírios um som. E qual o som? Um som que como se um exército viesse em cima deles. Um barulho de carros, um barulho de pessoas, um barulho de grito. E quando eu falo carros, é aquela charrete. A Bíblia chama aquela charrete de carro, não é pensado, né? Então, daqueles carros vindo, e eles falaram entre eles. O rei de Israel deve ter alugado, comprado, está pagando, se aliançado com o rei do Egito. O rei do Egito vem com seu exército poderoso, os outros exércitos virão também. Eles estão chegando, vamos embora que eles vão nos massacrar. Deus produziu só um barulho, mas um barulho que gerou uma confusão no acampamento dos sírios. O que eles fizeram? Fugiram. Vamos correr, porque senão nós vamos ser mortos. E eles foram correndo e cada vez mais o barulho aumentava e eles corriam mais e foram largando tudo. Largou toda a comida, largou todo o suprimento, largou todas as armas, largaram todas as suas malas, largaram as suas tendas, largaram tudo que eles tinham de valor e correram e foram embora. E os leprosos chegaram, está lá o acampamento cheio de comida, cheio de coisas valiosas e nenhum soldado. E eles olharam, estavam mortos de fome, comeram aqui, comeram ali, tudo. Aí depois falaram, mas peraí, não tem ninguém aqui, eles foram embora, nós estamos comendo, tem uma cidade ali passando fome, nós somos judeus, vamos lá falar para a cidade que tem um acampamento livre aqui para eles virem comer. Aí eles foram lá, bateram na porta da cidade, lá vem um soldado, o que foi? Ele falou, olha, não sei o que aconteceu, mas os sírios foram embora. E o acampamento está livre, não tem soldado nenhum, o cerco acabou e está cheio de comida. Aí vão lá falar para o rei, isso já à noite. Aí o rei fala, isso é uma cilada. Esses soldados saíram, foram um pouco mais para longe, a hora que a gente sair, eles nos pegam. Dúvidas. Aí alguém fala para o rei, o que você acha de mandar um soldado ir atrás para saber se isso é verdade ou não? Vamos atrás para saber se eles realmente estão por aí. Pega os últimos cavalos que nós temos, 2 ou 3 pessoas, e eles vão atrás. Ele falou, vamos fazer isso. Pegou, manda o soldado sai, vai atrás, anda não sei quantos quilômetros, e os sírios, quando foram correndo, foram largando as coisas pelos caminhos. E eles foram vendo as coisas, ficando arma, ficando comida, ficando mala, ficando mochila, ficando tenda, e foram até o Jordão, e viram que eles atravessaram e foram embora. Aí eles voltaram, já era dia. Chega para o rei e fala, é verdade, foram embora. Aí o que o rei fez? Avisou para a cidade, o povo esfomeado, e o rei falou, vou abrir o portão e vamos para lá. Só que o rei colocou quem no portão para controlar a saída do povo? O capitão, que não acreditou. E que Eliseu diz, você vai ver, mas você não vai comer. O capitão estava lá, o povo estava tão esfomeado, e era tanta gente, a hora que abriu o portão, eles invadiram, passaram por cima do capitão, pisaram nele, o homem morreu. Ele viu, mas não comeu. E o povo saiu e comeram, e se fartaram. E o rei agora acreditou em Deus. Mas então veja, nessa história tem 3 personagens. O profeta, que crê.
o capitão que é incrédulo e o rei que está em dúvida. O que crê estava em paz, mesmo com o cerco na sua casa, aguardando Deus agir. Porque ele cria na palavra de Deus. E a hora que chegou o momento crucial, Deus deu a palavra. Porque aquele cerco não começou naquele instante. Já tinha dias, talvez meses, talvez até anos. Os historiadores acham que tinham 3 anos. E o Eliseu estava lá firme. Firme o quê? Crendo e descansado. O outro incrédulo. E o rei em dúvida. E na verdade isso aqui faz parte da nossa vida. Nós podemos escolher um desses personagens, mas às vezes nós somos os 3. Dependendo da situação que nós estamos. Mas eu e você precisamos escolher em qual parte que nós vamos ficar. Porque eu posso passar por um, mas se eu permanecer, o que vai acontecer comigo é o que aconteceu com cada um deles. Eliseu ficou em paz todo o tempo e desfrutou do melhor de Deus. O rei ficou em dúvida, e a dúvida gerou o quê? Desespero, angústia. Eu não dormia, rasgava suas vestes, andava por aí batendo cabeça. E o capitão incrédulo, que morreu. Eu posso às vezes ficar incrédulo num ou outro momento, mas se eu permanecer eu vou morrer. Vai morrer como? Vai morrer, o morrer é o meu relacionamento com Deus fica ruim. O morrer é eu não desfrutar de nada de Deus. O morrer aqui é, eu estou bem, eu estou à mesa, ela está cheia, mas eu não consigo comer. O morrer é o seu casamento ir para o espaço. O morrer é você continuar miserável. O morrer é você ficar enfermo. Esse é o morrer, porque você não desfruta. Se você fica em dúvida, você fica angustiado, fica doente, fica desanimado, fica depressivo dentro da sua casa, crente, depressivo. Mas se você mantiver a posição do profeta, que é crer na palavra de Deus, você fica em paz. Agora, vocês acham que o profeta também não passou dificuldade? Porque não tinha comida só na mesa dele, ele também passou fome. Mas ele passou necessidade crendo, permaneceu firme. E o que aconteceu? Continuou sendo homem de Deus antes, durante e depois. Passou por uma tribulação, mas a vida dele criou mais fé ainda, mais solidez ainda. O rei ficou desesperado sem necessidade. E o capitão não desfrutou da bênção de Deus. E eu te pergunto, você quer fazer parte de qual grupo? Mas saiba, você vai passar por eles 3. A dúvida vem, mas aí você tem que fazer uma escolha. Você vai ficar com quem? Com a parte dos que creem, da parte dos que estão em dúvida ou da parte dos incrédulos? Saiba que os incrédulos não desfrutam. Os que estão em dúvida podem desfrutar, mas passa por angústias e desesperos desnecessários. Mas os que creem, passa necessidade, mas passa descansadamente. Amém. E nessa hora que você abraça a fé, abraça a palavra de Deus, é a hora que o Senhor tirou da sua vida uma parte que não faz parte da sua vida. Amém. Que é a dúvida. Amém. E aí fica o quê? Só Jesus em você. Amém. Pergunta para o seu irmão, você entendeu? Você fala, pastor, é porque você não está passando o que eu estou passando. E nem você está passando o que eu estou passando. Como eu disse, nós começamos a nossa igreja lá na Lapa, uma coisa muito parecida igual está aqui. Alguém chega lá hoje, vê lá 15 mil, 20 mil pessoas, fala, mas desse jeito aqui é muito bom ser crente. Mas não começou assim não. Não começou assim. Nós tivemos que crer. Quando eu fui para Lapa, sabe qual? Um capitão era alguém do meu discipulador. Eu era o pastor, é discipulador. Aí nós, vamos para Lapa. Eu falei, pastor, você é goiano, eu sou paulista, estou aqui muitos anos, você não conhece bem São Paulo? Eu falei, não conheço mesmo. Você sabe como que a Lapa é conhecida? Eu falei, não. Cemitério de pastor. Toda igreja que vai para Lapa morre. Eu falei, é? Ele falou, é o capitão. Eu falei, então, nós vamos mudar essa história agora.
Porque nós não vamos morrer, nós vamos prosperar, vamos crescer, vamos conquistar aquele lugar. Amém. Nós chegamos lá, era 150 pessoas. 3 anos depois, nós éramos 1.200 pessoas. Eu tinha que fazer uma escolha. Você acha que a hora que ele falou que lá era cemitério de pastor, eu estou chegando num lugar que eu nem conheço? E agora, eu fico com a palavra dele que conhece, e que está aqui há anos em São Paulo, ou eu fico com a palavra que Deus me deu, que nós vamos multiplicar e vamos prosperar? Eu abracei a palavra do Senhor. Eu estava em dúvida quando me casei. Aí Deus deu a palavra. Eu podia ficar com a minha dúvida ou com a palavra de Deus. Abracei a palavra de Deus. Tem 34 anos que eu estou com a minha esposa. Feliz da vida. Acho que ela fez uma péssima escolha, mas eu fiz uma boa escolha. Mas cada um faz sua escolha, né? Ela orou pouco, eu orei muito. Eu orei muito, Deus me deu ela. Ela orou pouco e Deus deu eu para ela, né? Fazer o quê? Mas é a escolha dela. Então veja, você tem que escolher naquilo que você vai crer. Na dúvida do diabo ou na palavra de fé do Senhor? A tribulação é para isso. Deus permite, não é Deus que gera. É Deus permite. Para quê? Tirar da sua vida aquilo que não faz parte da sua vida. O que não faz parte da sua vida? Dúvida. Dúvida. Quando a dúvida entra, para a sua vida. Quando a fé entra, você avança. Amém. É assim que se vive no mundo de Deus. É assim que vive a vida cristã. Fé. E Deus permite a tribulação. Então veja, eu não vou ficar pedindo tribulação a Deus. Não sou ruim da cabeça. No entanto, quando ela vier, eu sei, chegou o momento de Deus tirar alguma dúvida da minha vida. E eu vou dar a resposta certa. Amém. Porque eu sei o que vai gerar depois da tribulação é fé. E eu vou estar mais parecido com Jesus do que antes da tribulação. Amém, irmãos? Amém. Quem crê nisso? Dá glória a Deus. Então, não estou falando para você orar por tribulação, mas na tribulação que você está, fique com fé. Opte em crer na palavra de Deus. Porque você, como crente, Deus nunca vai te abandonar. Isso é um fato, está escrito. Mas você pode não desfrutar por causa da sua fé. Se o diabo colocar dúvida, você não desfruta. Se o diabo colocar, se Deus, você acreditar no Senhor e a fé entrar, você desfruta. Amém? Amém. Então eu quero orar por você agora. Amém. Eu quero orar por aqueles que estão passando por algum tipo de tribulação. Só por isso. Eu acho que não vai ter ninguém, mas eu vou insistir nisso. Mas fica aí primeiro aí. Agora o pessoal do louvor vem aqui. Não precisa vir todo o pessoal do louvor, não. Porque eu quero orar por eles também, né? Então só o tecladista aqui, ou o fundo aqui Eu quero orar por aqueles que estão com tribulação. Eu quero orar por eles. Fica de pé onde você está. Deixa eu ver quantos são. Uai. Então a palavra é para você mesmo. Tem muita gente. Então nós vamos fazer o seguinte. É muita gente, não dá para vir aqui à frente. Mas na verdade, quando eu falo que eu quero orar por você, na verdade eu quero ensinar você a orar. Porque eu posso orar aqui por você, eu sou pastor, eu sei orar e poderia orar por você e pode ter certeza, eu creio na minha oração. Mas acontece que amanhã, a hora que você virar ali, sair hoje e estiver lá diante da sua tribulação, eu não vou estar lá com você, mas o Senhor vai. Amém. E se você souber orar, aí você vai resolver o problema lá e é assim que um crente vencedor age. Amém? Amém? Amém. Então veja, tribulação foi produzida por Deus ou pelo diabo? Pelo diabo, não foi por Deus. Deus usa a tribulação para tirar a dúvida da sua vida. Amém. Deus usa a tribulação para formar Jesus em você, para deixar você mais parecido com o Senhor. Quanto mais parecido com o Senhor, mais fé, mais certeza você tem. Quanto mais dúvida, menos parecido com Jesus, porque Jesus é a certeza, o diabo é a dúvida. Então, onde é que o diabo está? Na dúvida. Mas local, se você tiver, quando você ora a Deus, o que você faz? Você estende suas mãos porque Deus está acima.
O diabo, a Bíblia diz que está debaixo dos seus pés. Quando você vai orar contra uma tribulação, você está orando é contra o diabo, não é contra Deus. Deus não tem nada a ver com a história. É um posicionamento seu. E a tribulação, 100% dela é o diabo. Então o diabo está debaixo dos seus pés. Então você vai olhar para baixo, vai apontar seu dedo para o diabo. Ele é o autor, ele é o consumador da dúvida. E essa tribulação que está passando veio para gerar dúvida no seu coração. Aí você vai ordenar o diabo que sai da sua vida, que largue seu negócio, largue seu casamento, largue a sua saúde. Você vai ordenar. Você vai falar: diabo, larga a minha saúde, em nome de Jesus. Larga os meus negócios, larga o meu emprego, larga o meu casamento. Você vai ordenar, não sei qual é a tribulação. Você vai falar. E aí, o que você vai fazer? Primeiro, não vamos fazer isso primeiro, porque são 3 coisas que você precisa fazer quando você está debaixo de uma tribulação para você ficar firme. Então a primeira é ordenar ao diabo que vai embora. É ordenar para que o cerco acabe. Veja, a palavra de Eliseu é: amanhã, essas horas, a comida vai estar abundante. Deus produziu o sobrenatural. Mas em cima de quê? De uma palavra do seu profeta. Era a palavra de Deus que o profeta disse. Então, o Espírito Santo vai produzir milagres, mas ele precisa de uma palavra sua. O diabo vai embora, mas ele precisa ouvir uma palavra contra ele, para que o poder de Deus se manifeste. O som, o barulho que chegou lá naquele arraial, chegou porque Eliseu proferiu uma palavra. Se Eliseu tivesse ficado calado, tudo ia continuar da mesma forma. Então o cerco, a tribulação, ela vai continuar até que enquanto você fica calado. Dependendo do que você fala, ela fortalece. Dependendo, ela acaba. Então, nós vamos começar repreendendo aquele que produz o cerco, aquele que produz a tribulação, que é o diabo. Mas você precisa falar para o diabo: sai, manda ele embora da área que está sendo atribulada em sua vida. Amém? Amém. Então olha para baixo, aponta para o diabo. Isso é importante, por quê? Para que você saiba que o diabo está debaixo dos seus pés. Amém. Ele não tem poder sobre a sua vida, é você que tem poder sobre a vida dele. Então eu quero que você comece a falar agora: sai, diabo, e larga a minha vida. E fala qual é o problema. Em nome do Senhor Jesus eu ordeno que toda ação maligna contra a vida de cada um, contra a vida da igreja, pare agora, em nome do Senhor Jesus. Solta agora, em nome do Senhor Jesus. Solta as finanças, solta a saúde, solta os empregos, os negócios, os casamentos, os relacionamentos familiares. Solta agora, diabo, em nome do Senhor Jesus. Sai agora, em nome do Senhor Jesus, e vai embora com tudo que é seu, vai embora com tudo quanto é dúvida, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Solta, diabo, solta, perca as suas forças, retire-se, vai embora, em nome de Jesus. Nós como igreja ordenamos, diabo, solta a mente das pessoas, solta os sentimentos, solta os pensamentos, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu imagino que a tribulação que está passando, ela não é tão forte, porque quando ela é forte, você grita com o diabo, mas assim, para ele sair mesmo. Mas amém. O segundo passo é o quê? Bom, o diabo, a Bíblia fala: resista ao diabo com o quê? Com fé. Agora, qual é a minha fé? Minha fé é na palavra de Deus. Então veja, se a sua tribulação é em relação, por exemplo, à sua saúde, qual é a palavra de Deus? Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então você precisa declarar essa palavra para que você tenha fé, para que ela gere fé, porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Cristo. Qual é a palavra de Cristo? Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então é a hora de você proclamar a palavra, para que ela gere fé no seu coração e acabe com a dúvida que o diabo lançou. Por exemplo, se o problema é relacionamento conjugal ou com os filhos, a Bíblia fala que ele veio para restaurar
restaurar os relacionamentos. O nosso ministério é o ministério da reconciliação. Então o casamento vai ser restaurado, o relacionamento com os filhos vai ser restaurado. Se o problema é, às vezes com prosperidade, está te faltando recursos e tudo, você proclama a palavra que diz, se eu quiser e eu ouvir Deus, e eu quero e eu estou ouvindo, eu vou comer o melhor dessa terra. Então você vai proclamar isso. Então qual é o problema que gerou a dúvida? Gere e proclame a palavra que vai contra a dúvida e gere certeza. E é isso que você vai fazer agora. Você expulsou o demônio, agora é com você. Você vai proclamar a palavra de Deus contra essa tribulação. Amém? Amém. Então abra sua boca e começa a declarar. Levanta sua mão e declara: Senhor, eu declaro a tua palavra sobre a minha vida. Declara a palavra de Deus sobre a sua vida. Nós declaramos vida, vida abundante, vida. Nós declaramos que todos vão crescer, todos vão avançar, que as famílias serão restauradas, que os casamentos serão felizes, que haverá prosperidade neste lugar, cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais. A igreja vai avançar, a igreja vai crescer, ela vai dominar essa cidade, ela vai avançar contra as forças do inferno, ela vai dominar, porque essa é a palavra de Deus. Nós declaramos vida, nós declaramos lutas e vitórias. Nós declaramos que vamos plantar e vamos colher, que haverá prosperidade no meio da tua casa, haverá saúde no meio da tua casa, haverá restauração no meio da tua casa. Senhor, nós declaramos que as pessoas ao entrarem aqui perceberão o poder de Deus, a unção do Senhor, em nome de Jesus. Declaramos e abençoamos, porque essa é a tua vontade, essa é a tua vontade, nos abençoar. Glória ao Senhor. Vem, Senhor. Declaramos o sobrenatural neste lugar. Declaramos o sobrenatural. Eu declaro o sobrenatural na vida de cada um aqui em nome do Senhor Jesus. O vento do Senhor virá e a tribulação vai embora. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Declaramos a vida. Em nome do Senhor Jesus. E a terceira coisa que nós vamos fazer, então a primeira, faça isso sempre. Estou te dando aqui algo que funciona. Tem tribulação, expulsa o diabo. A tribulação o diabo está trazendo. Segundo, declare a palavra de Deus no tocante àquilo. Terceiro, procure alguém para você abençoar. Por quê? Isso é um princípio espiritual. A Bíblia diz, porque quem está passando tribulação está precisando de ser suprido. Está precisando que as suas necessidades sejam supridas. E você precisa andar segundo o que a Bíblia diz, segundo o que o reino de Deus diz. E no reino de Deus tem um princípio, que é assim: dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, se vos darão também. Então você está precisando de algo? Ore por alguém. Ore por alguém e abençoe aquela vida. Porque enquanto você está orando e abençoando aquela vida, você vai receber infinitamente mais. Amém? Você vai ser instrumento de Deus para abençoar alguém. Enquanto você abençoa, Deus te abençoa mais ainda. Então, se você está com uma tribulação, procure alguém que está com a mesma tribulação, por favor, te abençoar. Você vai sair disso. Se você está doente, procure. Você já viu que é o contrário que a gente faz? Você está doente, você não tem coragem de orar por outro enfermo. Você fala, mas como que eu vou orar? Eu estou enfermo. Eu vou orar por ele, eu que estou precisando de oração. Não, no reino de Deus funciona o contrário. Procura um enfermo, se você está doente, e ore por ele. Deus vai curar o enfermo e vai curar você também. Então agora procure o irmão e ore por ele. Não precisa ser a mesma tribulação, não. Pega o irmão que está do seu lado, porque pelo jeito todo mundo tem tribulação mesmo. Ore por ele ou por ela. Você vai abençoá-lo,